Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, um dia grave, presidente, porque não se trata de se estar discutindo porcentagens de reajuste, de aumento, em que, de um lado, se vê a necessidade de um incremento maior, do outro lado, de um incremento menor, se alega, desse lado, problemas orçamentários, do outro lado, se alega que há recursos para a educação. Não. Se tem um projeto de lei que tem um conjunto de elementos, digamos, acessórios, mas tem um elemento fulcral, básico, que é a conclusão dessa primeira grande etapa de privatização da educação pública no Rio de Janeiro. Começou, senhor presidente, no início da atual administração, em 2009. Eu me lembro que escrevi, disse, falei que aquilo que a secretária privatizante, que vem dos grupos Instituto Ayrton Senna, Instituto Sangari, Fundação Roberto Marinho, Abril Cultural, esses grupos todos, o que ela alegava naquilo que chamou de analfabetismo funcional, coisa que o valha, aplicando uma prova que nem os termos eram cariocas, semáforo em vez de sinal de trânsito e tantos outros, o foco dela não era identificar alunos com problema de aprendizado, com alfabetização incompleta. Não, era desmoralizar o magistério. Porque se os alunos não tinham aprendido o que deviam aprender, é claro que o problema não estava nos alunos, o problema estava nos professores. Ingenuamente, muitos acreditaram que se tratava de um problema concernente à própria filosofia educacional, à própria estrutura da educação, a próprios erros que outros prefeitos cometeram, eu entre eles, certamente, mas não. Ali se começava o processo de desqualificação do magistério. E esse processo teve sequência e agora ele atinge o seu ponto culminante. Não interessa o professor com autonomia em sala de aula, com portador de ideias educacionais, não interessa a ideia de que, repetindo a professora Regina de Assis, que a sala de aula é um universo, não interessa nenhum tipo de visão pedagógica, nada. O que cabe na cabeça deles é um professor que seja mero aplicador de kits que são vendidos pelo setor privado. Me dizia um professor de ciências, isso tem 3 anos, me dizia, o que tem que ver esse kit do Instituto Sangari, que mudou de nome depois do escândalo de Brasília, né? O que tem que ver com a realidade do nosso aluno? E ele dizia, Paulo Freire está gritando dentro do seu túmulo. Você desvincular o que se ensina da realidade do aluno? Essa é a cabeça deles, de um ensino desconectado do social, seriado e elitizante. E como é que se culmina esse processo? É simples. Se pasteuriza o magistério no mesmo nível. Não se dá ao magistério condição de reciclagem, de aprendizado e de estudo e de preparar sua aula, como diz a lei nacional, com 1/3 do tempo da sua jornada, nada. Se num passe de mágica
Se chegasse a todos os professores 40 horas, é o projeto deles. Recebem os kits, aplicam e não tem que ter ideias próprias, não tem que adaptar à realidade aquilo que tem que ensinar. Esse é o caminho. A escolha do diretor de escola. A eleição direta é um processo perfeito? É o melhor que tem. Claro que não é perfeito. Agora, um artigo dizer que tem que ter pessoas qualificadas pela secretaria, que serão os eleitores do diretor, hoje, amanhã, depois. E digo mais, se hoje justificam isso tecnocraticamente, voltam ao chaguismo de anos atrás, porque amanhã não são eles que estão no governo, amanhã são aqueles que criam um eleitorado para que o vereador, o deputado, o estadual, federal, nomeie a diretora de escola, como já foi nessa cidade durante tantos anos. Em nome do discurso tecnocrático, o que se faz é abrir a escola para a clientela. Concurso público que depois tem etapas. Uma delas é demonstrar capacidade didática. Quem? Um professor jovem, recém-formado, que entra, passa no concurso, claro, que não tem ainda experiência didática, e um curso de formação deles, entra quem eles quiserem. Essa lei é uma barbaridade. A carga horária de um professor leva em conta o desenvolvimento do professor. Ele tem 22 horas, mas é professor da universidade, de uma escola de ensino médio. Ele está fazendo um mestrado. Na hora que você fecha 40 horas, você pasteuriza naquele nível horizontal e ponto final. Então, bem, aposentados se lembraram, colocaram de afogadilho. Se esqueceram das pensionistas, das viúvas. Triênios, eles não citam. A proporção da jornada para preparação de aula e correção de provas inexiste. Os funcionários administrativos vão receber uma gratificação. Jogo sujo para não aposentar, para não levar para a aposentadoria. Esses penduricalhos todos de gratificações têm esse único objetivo: não levar para a aposentadoria, não levar para a pensão, hoje, amanhã, depois, no infortúnio. Isso é uma barbaridade. Senhor presidente, não quero me estender, mas quero, Vossa Excelência é vice-presidente dessa casa, sério, correto, competente. É como se eu estivesse falando com o presidente. Hoje, essa sessão está sendo levada para fora pela TV Câmara. O sinal está aberto hoje. Eu posso estar falando aqui e minha família ouvindo na minha casa, ou um servidor ouvindo na prefeitura, ou qualquer cidadão ouvindo aonde estiver. Quero chamar a atenção, porque cada detalhe dessa sessão, senhor presidente, tem que observar com extremo rigor todos os procedimentos legais e regimentais. Eu estranho. Hoje apareceu um parecer conjunto no Diário Oficial que não se sabia dele ontem. A reunião citada no Diário Oficial é do dia 23. Ontem foi dia 25. Nada se sabia desse parecer conjunto. O presidente da Comissão de Educação, o correto, o vereador Raimon, nada sabia disso ontem. E nem o vereador Jefferson Moura, da Comissão de Orçamento e Finanças, de repente, por mágica, chega no Diário Oficial. E essas emendas, quais são? Quem as conhece? Será que
positivas continuarão esbulhando o que é fundamental, que é a privatização da educação e esse regime pastorizado. Se positivas. Então, lhe digo, é inadmissível que uma vez, às 16h, nós sentados aqui, surja o parecer de uma comissão que não foi publicado e divulgado. Porque eu gostaria de ler para votar a favor, para votar contra, para argumentar, para dizer por que sim, por que não. Agora, de repente, aparece alguém aqui, nesse microfone, e diz que essa emenda foi aceita ou foi apresentada pela comissão AOB. Para, senhor presidente, questão de ordem. Para a sessão, para que seja publicada, e chama uma sessão daqui a 1 hora, meia hora, que eu gostaria de ler. Eu faço isso com seriedade, presidente. Eu não tenho dificuldade nenhuma em votar em rigorosamente nada, a favor ou contra. Mas eu tenho que ler, eu tenho que conhecer. Eu peço que todos os elementos de caráter regimental ou legal sejam observados com aquela seriedade, com aquela atenção que o presidente dessa casa e que o vice-presidente tem tido até o dia de hoje. Todos nós desejamos isso. Nós não estamos aqui e somos de direita ou de esquerda. Se eu estou junto com o vereador Paulo Pinheiro, nós não pensamos igual. O partido dele pensa diferente do meu. Nós não estamos aqui tratando de uma questão maior do que a questão política e ideológica. Estamos tratando da salvação da educação pública na cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente.